Agora pense comigo, o que acontece se uma pessoa constantemente e consistentemente ignora os sinais naturais de sono quando simplesmente chega à noite? O cérebro pode se ajustar a essa nova rotina e desenvolver um padrão de sono diferente, ou seja, tanto faz que é de noite ou é de dia, porque a pessoa de fato não vai dormir, então ele colocar a pessoa no estado de prontidão para que ela durma simplesmente se torna uma tarefa infrutífera, não faz sentido porque ela não vai dormir, ela vai lutar contra aquilo, então o cérebro começa a perceber que ele não está ajudando, ele está na verdade atrapalhando, e isso pode levar a uma mudança no cronotipo ou a um desalinhamento no seu ciclo circadiano. André, mais uma agora, que raios que é esse cronotipo? Cronotipo, em primeiro lugar, não é um órgão, não é uma célula, não é uma coisa. Cronotipo basicamente é um termo que se refere a uma classificação que descreve a preferência individual de uma pessoa em relação ao momento do dia em que ela se sente mais ativa, mais alerta, e eles são basicamente o resultado da interação do relógio biológico da pessoa interno, que regula o ciclo circadiano, como eu disse, e os fatores externos, como a luz, a temperatura e tudo mais, ou seja, é o corpo tentando entender aquilo que é o normal, e é exatamente isso que é o nosso ciclo circadiano, é como se fosse o nosso relógio biológico, fazendo com que a gente consiga se preparar para aquilo que está por acontecer. O corpo começa a entender os horários, entender os comportamentos, e para que a gente não simplesmente precise começar a dormir na hora que a gente deita para dormir, ele começa a nos preparar, começa a fazer com que a gente fique com sono, baixa a nossa velocidade, baixa a nossa intensidade, para que a gente fique pronto para aquilo. Da mesma forma, ele faz com que a gente esteja muito mais desperto na hora de acordar, então a gente acaba acordando. Tem pessoas, inclusive, que não precisam de despertadores para acordar, porque elas têm um ciclo circadiano tão regulado que simplesmente quando dá o horário dela, ela milagrosamente acorda. Não é milagre, é simplesmente o cérebro entendendo uma série de fatores, e quando esses fatores todos acontecem, o cérebro já entendeu que aquele é o horário. É o horário de quê? É o horário de acordar ou de dormir e por aí vai. Então o nosso cérebro ele vai entendendo qual é a dinâmica, o que vai acontecendo ao nosso redor, com base não somente nos estímulos externos, como eu já falei, mas também no que você faz em relação aos estímulos externos. Então fica claro que não é somente a luz, não é somente o ambiente externo, é também o que você tem como hábitos, os seus padrões, porque eles alteram o seu relógio biológico. Se você chegou até aqui é porque você gostou de conhecer mais sobre o seu cérebro, como se formam hábitos, atitudes, comportamentos, ou seja, como retomar controle de você, como retomar controle daquilo que controla você. Mas esse é o nosso canal de cortes para você de fato aprender os fundamentos, as técnicas e o método para você reprogramar o seu cérebro. Vem para o nosso canal principal, é lá que de fato existem vídeos inclusive mais extensos, mais profundos, para que essa jornada na neurociência e neuropsicologia possa se tornar ainda mais apaixonante. Te espero por lá.